Salatiel foi condenado. Português Claro recebeu grana para votar junto com quem pagou. Chegou a ser sentenciado? Sim. Condenado, absolvido? Sim, condenado. A gente critica tanto o STF quando toma uma posição errada. A maior delas, quando tornou Lula elegível, o Lula não foi inocentado. O Lula fez uma manobra jurídica para colocar o Moro numa saia de imparcialidade, pegaram essas condenações, colocaram no rol de prescrição, porque já tem passado muito tempo, e logo o Lula ficou elegível. Foi isso que aconteceu. Da Lava Jato teve condenação, inclusive referendada pelo próprio STF, teve pessoas cumprindo pena, teve empresas devolvendo dinheiro, ou seja, existe um fato consumado, ainda que tenha existido uma manobra para tornar o Lula elegível. Daí a gente vem pro cenário local. Eu sou um cara que sempre que eu faço uma crítica, um comentário, eu sempre vou muito embasado. Na decisão do André Mendonça, são 14 páginas, em nenhum momento a defesa pede inocência do Salatiel, porque é entendimento claro que houve uma condenação. O pedido que existe e a sentença que sai da decisão do André Mendonça é uma decisão justamente para prescrição, para prescrever o crime e ele se tornar elegível. E não existe em nenhum momento essa questão de inocente. A decisão tomada pelo André Mendonça em tornar o Salatiel elegível é na mesma perspectiva que tornou o Lula elegível. Os fins justificam os meios. Quando o STF toma uma decisão que é contra o que eu acredito, eu critico, e quando ele toma uma decisão que é a favor do que eu acredito, ainda que seja errado, eu vou elogiar ou eu vou passar pano. A Operação Impacto, ela trouxe provas contundentes. Ela teve interceptação de ligação, teve prova material, houve condenação realmente do Salatiel, ele cumpriu pena e houve um fato consumado. Isso foi por quê? Porque o Salatiel foi condenado por corrupção passiva, receber recursos indevidos para votar a favor do plano diretor. Português Claro recebeu grana para votar junto com quem pagou. Então houve sim condenação, o Salatiel foi condenado, ele teve uma pena relativa, ele fez o pedido junto com o ministro que foi indicado pelo Bolsonaro que deu elegibilidade a ele. As pessoas estão passando um pano para isso. E essas pessoas se chamam conservadoras. E aqui fica a crítica abertamente. Por mais que eles entendam-se ser de direita, a galera do PL, ser de direita é passar pano para quem foi condenado, para a esquerda os fins justificam os meios. E os fins justificar os meios é uma perspectiva do Maquiavel, onde ele pega o que era o entendimento dos gregos, que pegava ética, e ética sempre estava vinculada à política, e Maquiavel meio que bateu o martelo e falou, não, ética não está vinculada à política, a virtude é outra coisa. A virtude é o príncipe se manter no poder independente do que ele faça. Essa é uma linha do Maquiavel. A linha do Aristóteles é ética e política, elas andam junto, e quando isso está em harmonia, a gente tem uma virtude. Então não existe virtude num cara que foi condenado por corrupção. E ele está elegível hoje por uma manobra do STF, que é o ministro que o Bolsonaro indicou, e o Bolsonaro está no PL. Pessoal. Só para ainda... Eu já entrevistei esse Salatiel aqui, e aí é o seguinte. Ele já falou aqui, você acredita que em relação à possibilidade dos juízes ter equívocos, né, erros mesmo no processo, de ter julgado de forma equivocada? Porque, por exemplo, ele colocou aqui, né, nos questionamentos que ele fez aqui, questiona, se ele teve a oportunidade de conversar com você, ele vai falar também, não é? Essa questão. Por exemplo, prova material. Os valores que foram atribuídos lá para ele, o Ministério Público não conseguiu provar. Isso foi o que ele colocou aqui, e está no processo. Ninguém provou. Cadê o dinheiro? Ele disse, foi receber tantos R$1.000, não lembro exatamente os números, R$30 mil. Cadê esse dinheiro? O Ministério Público nunca provou. Tanto que a pena que inicialmente foi atribuída a ele foi reduzida depois, e a condenação dele, no caso, ele não cumpriu. Como a fake news que ele se refere aqui, que fala várias coisas, e eu estou acompanhando, na verdade. Só para concluir aqui, só a questão. Foi preso, usou tornozeleira, não concluiu o mandato, e isso tudo realmente, pelo que a gente acompanhou, na verdade, isso nunca aconteceu. E é claro que as pessoas que são contrárias a ele atribuem tudo isso, tentar maximizar isso aí, dizer que ele cumpriu pena, que foi preso, que tantos reais foi prendido com ele. Isso tudo, na verdade, não aconteceu. Então, é nesse ponto, né? Enfim. Mas, em relação... aqui, no caso, você... Tem algum candidato aqui da sua preferência, no caso aqui em Parnamirim? Não escolhi ninguém, mas só voltando a esse ponto novo, é que as pessoas confundem muito cumprir uma pena com reclusão fechada. Isso. Realmente não houve isso. Isso entraria no tempo que eu falei de uma pena alternativa. Mas assim, o que as pessoas chamam de prova material, se a gente for utilizar, pessoal, uma prova material, eu assinar o contrato assim falando, pessoal, eu peguei dinheiro. Você não vai encontrar uma prova dessa. É a mesma justificativa que usam pro Lula. Por exemplo, Lula não tinha um triplex no Guarujá
Por mais que o sítio de Atibaia tinha pedalinho com o neto dele, tinha foto dele, tinha monitoramento dele indo lá com o cara da OAS, não era dele, porque não existia uma prova material. Na questão do triplex ainda é mais difícil de sustentar, porque o triplex do Guarujá, o Lula já tinha colocado ele no imposto de renda, tempos atrás. Então, o que é prova material? No Brasil é muito difícil você prender alguém. Muito, 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 muito difícil. É tanto que, salvo engano, 8% dos casos são solucionados no Brasil. Então, prova material não é uma prova assim que você vai pegar um documento e você vai assinar eu roubei tal coisa. Não é isso que acontece. Existe toda uma linha de investigação. Nesse caso que teve interceptação de ligação, é um caso ainda mais excepcional, porque você tem quebra de sigilo. E dentro dessas atividades, você consegue ter uma materialidade ainda maior, porque você consegue ver as linhas de como funcionava uma determinada operação. Eu não sei se existe já plano do governo Salatiel, procurei e não achei. Mas eu não acho que essas pessoas têm planos claros, assim, de governo. Eu acho que elas estão elas querem o poder para perpetuar aquilo que já existe no Brasil, que é você confundir a coisa pública com a coisa privada. Você chegar no poder público e achar que aquilo ali é sua casa. Parnamirim foi uma cidade onde o Bolsonaro foi eleito. Primeira pessoa nas pesquisas, a Nilda. A Nilda não é de direita, gente. A Nilda é alinhada de primeira ordem da esquerda. Se você puxar fotos aí, você vai encontrar com a Fátima em campanha eleitoral. Existe ainda uma confusão da consciência de direita em Parnamirim. Então, quando eu vejo esse cenário que os candidatos estão tentando induzir a população a ser enganada e utilizando dos seus vereadores ou pessoas que já são mais influentes na cidade para tentar fazer essa ginástica mental, para achar o Salatiel razoável, para achar que a Nilda é uma opinião também razoável, eu me vejo na posição de tentar mostrar para as pessoas que, assim, pessoal, não é por esse caminho. Olha, esse cara é assim e essa mulher é assim. Vocês vão querer realmente isso? As pessoas falam, não, Faustino, mas não tem nada a ver. Prefeitura não tem muito, assim. A Nilda é de esquerda, mas ela vai fazer um governo pro Parnamirim. Mas quando a gente vai avaliar, por exemplo, como é que a Nilda pensa a respeito do aborto? Ela seria contra o aborto abertamente? Faustino, isso não é pauta municipal. E quando o MLB resolveu invadir propriedade privada em Parnamirim? Será que a Nilda vai se colocar contra o MLB? Porque a turma da esquerda aqui em Natal e no Rio Grande do Norte se coloca sempre a favor deles. Essas questões, elas influenciam diretamente também na administração de qual vai ser a sua ética, de qual vai ser a sua moral para administrar uma cidade. Tendo em vista isso, eu vejo que essas duas opções, elas não fazem o mínimo sentido até pelo contexto da cidade. Se uma cidade considera conservadora, não deveria passar pano para um lado e nem deveria aceitar uma ideologia diferente da qual eles acreditaram em 2022. Você, a partir de 2025, eleito, o que é que vai mudar naquela Câmara Municipal de Natal? Por ser um cara muito midiático, eu acho que primeiro eu vou trazer mais luz para as pessoas passarem a acompanhar. Se eu sou um vereador do Natal e sobe, sei lá, uma brisa pra falar bem do MLB na Câmara, ela vai ter que ouvir. E eu sou esse cara que confronta em relação a isso. A Câmara de Natal vai ter, assim, episódios jamais vistos antes na história. Eu tô vendo uma proposta bem ousada. Eu tô montando um pacote de segurança pra Natal. São basicamente 4 projetos até então. São os mais viáveis, na verdade. Tinha mais, só que é melhor trabalhar com o que é viável do que trabalhar com falsa expectativa. Vou falar das duas que dependem expressamente do Poder Executivo, no caso do prefeito. A primeira seria uma PPP, uma parceria público-privado, que é a parada segura. É uma parada que tem um sistema inteligente. É uma parada que é monitorada com câmeras, é uma parada bem iluminada, é uma parada que tem um serviço de Wi-Fi, é uma parada que tem monitoramento ao vivo de pessoas. Teve um teste em Campinas bem sucedido, em Campinas de São Paulo, feito pela Eletromídia. Não vai ser igual da Eletromídia de Campinas. Existem ajustes que a gente tá trabalhando para ficar cada vez mais viável, para não criar uma burocracia muito grande, coisas muito específicas e acabar que esse projeto não vai para frente. Então é melhor deixar algo simplificado que seja eficiente, que a gente consiga passar, do que algo muito complexo. Esse que ocorreu em Campinas, basicamente as pessoas que ficavam sozinhas lá nas paradas, elas conseguiam acessar pessoas que estavam monitorando em tempo real a parada, então poder conversar com a atendente. Sim. Ao mesmo tempo, a atendente nesse centro de monitoramento tinha a autonomia de, se houvesse naquela situação da parada algum ato de agressão à mulher, ou de repente alguém chega para roubar, o monitoramento faz a ligação para a polícia para tentar agir no momento. Então eu tenho dentro desse pacote de segurança para Natal esse projeto Parada Segura. A segunda é a gente colocar a guarda municipal para fazer rondas ostensivas e dar força de polícia para a guarda municipal, até porque as pessoas confundem. Ah, mas a guarda municipal ela não tá no hall de segurança pública, ela não tem força de polícia. Pelo contrário, a Guarda Municipal hoje ela tá no hall de segurança pública. Existe um entendimento do STF através da DPF 995, saiu no informativo 1105 do STF. Coloca a Guarda Municipal dentro desse hall e ela pode fazer essas rondas ostensivas e tem que ter força de polícia mesmo. A Guarda Municipal, até porque é um acréscimo para a segurança pública do município.